Diz ali: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Vamos ler mais uma vez. Eu não sei qual é a sua versão, mas vamos tentar ler juntos, né? Eu sei que há versões diferentes. Antigamente era mais fácil fazer isso, porque geralmente se tinha só a Bíblia ou corrigida ou só atualizada. Hoje são várias versões, né? Mas vamos tentar ler juntos aí, né? Versos 2 e 3. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Nós lemos juntos? Eu não ouvi os irmãos. Não sei, a impressão minha não. Às vezes eu estou ficando velho, né? Vamos ler de novo, irmãos? É forte. É claro que as versões são diferentes, mas mesmo assim leia, tá? 1, 2, 3. Muito bem, um pouco diferente, mas deu certo, né? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, abençoe a Tua palavra em nossos corações, fala conosco pelo ministério do Teu Santo Espírito, para que a possamos compreendê-la naquilo que o Senhor quer falar conosco. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos a Tua graça nesses dias difíceis, nesses dias obscuros, para que possamos encontrar, Senhor, a Tua vontade, o caminho que o Senhor quer para nós. E sabemos que este caminho está na Sua palavra, mediante a iluminação do Teu Santo Espírito em nossos corações, mentes e olhos. Muito obrigado, nós pedimos a Tua graça e oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, agradecemos a presença da Ninoska conosco e sua filha, Suíra, tá bom, é um prazer. Daniele, isso? Daniela, ok, é um prazer tê-las conosco aí. As portas estão abertas, sempre que quiser é só chegar, ok? Hoje, como falamos, está sendo celebrado o dia de finados, mas se nós percebermos, durante esses 3 dias, algumas celebrações foram observadas. Dia 31 de outubro foi? Muito bem. Mas a primeira coisa que vem à mente é Halloween, né? Halloween. E ontem? Todos os Santos. E hoje? Finados. Halloween, ou Dia das Bruxas, aqui no Brasil virou Dia das Bruxas, né? Ontem, Dia de Todos os Santos, ou seja, uma celebração que a Igreja Católica faz pelos santos beatificados, relembrando os seus nomes e seus feitos, né? Uma festa para todos os santos. E hoje, os mortos. Né? O que vem a ser isto? Nós não queremos entrar na profundidade das celebrações destas festas, na comemoração, ou seja, nos sentidos mesmo profundos, né? na doutrina católica, não queremos fazer isso. Mas é bem verdade que nós não acreditamos nessas celebrações. Por que não? Por que não se vestir de Harry Potter por aí, vampiro? Por que não? Qual o problema? Eu acho que o problema ele é mais profundo do que parece. Não é a questão meramente espiritual, estamos invocando demônios, né? Ainda que possa ter esse viés. Eu acredito que possa ter esta direção aí, de determinadas celebrações que fizemos, determinados comportamentos que temos, pode trazer-nos portas abertas
para que os inimigos, porque Paulo vai dizer, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes celestiais neste mundo tenebroso. Então, há uma guerra, há uma luta espiritual, isto é bem verdade, mas não é efetivamente disso que eu quero tratar. Que há um mundo espiritual que trabalha contra o ser humano, em especial contra os indivíduos que de alguma forma buscam fazer a vontade do Senhor. Isto é fato. Isto é fato. E C.R. Lewis, na sua carta, num dos seus livros, escreve a carta do demônio para o seu sobrinho morcegão, como fazer para que as pessoas não aceitem o Evangelho, não façam a vontade de Deus. E ali ele dá uma sugestão para o seu sobrinho, para que minta, coloque alguma coisa disfarçada de Evangelho. E ele faz isso e acaba conseguindo o seu intento, porque ele falou: se você lançar a mentira logo de cara, todos vão acreditar e não vão ouvir você. Mas se você fantasiar ela, se você adulterar a verdade, ou fantasiar uma mentira como se fosse verdade, aí todos vão aceitar. E eu tenho certeza que este é o grande problema. Me parece que a gente está sentado, estava conversando ontem com o Carlos, a gente estava sentado conversando sobre isso, e me parece que a gente está sempre falando a mesma coisa, não é? E parece que sempre temos que voltar neste assunto, porque na verdade, irmãos, esta é uma questão, é um tema tão sério para nós, para o meu coração e para o seu coração, que nós precisamos estarmos advertindo-nos constantemente com relação a isso. E é por isso que Paulo vai dizer: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Ele vai dizer: acautelai-vos de pessoas que têm determinadas características. Ele vai chamar aqui de cães e maus obreiros. Cães e maus obreiros. E depois ele vai dizer por que acautelar-se dessas pessoas. Porque eles usam uma ferramenta para iludir quem os está ouvindo. E que ferramenta é esta? A falsa circuncisão. Estes maus obreiros ou estes cães vão de alguma forma usar a falsa circuncisão, ou seja, aquela circuncisão que parece verdadeira, mas não é, para enganar os seus ouvintes, para enganar aqueles que os estão seguindo. Nós temos, como falamos, dia 31 de outubro, dia 1º de novembro, dia 2 de novembro, festas que são celebradas e são observadas, como o irmão disse, mundialmente. Por exemplo, Halloween. O que significa? De onde vem isto? Mais uma vez dizendo, sem querer entrar nos pormenores, mas apenas dando um panorama aqui, é uma festa All Hallows Eve. É uma aglutinação dessas três palavras no inglês, All Hallows Eve. Não sei se eu falei correto, depois vocês me corrijam. Agora não, Depois vocês me corrijam. Mas é a véspera de Todos os Santos. É uma festa feita na véspera do dia de Todos os Santos. Então, 31 de outubro faz uma festa que é a véspera do 1º de novembro, que é a festa do dia de Todos os Santos. E da onde vem essa festa do dia 31 de outubro, de Halloween, ou All Hallows Eve? Vem dos celtas, uma sociedade da Europa, e eles celebravam esta festa porque é o final do verão e início do inverno. E exatamente na Europa, hoje, é exatamente essa realidade. Natália agora está começando, estava calor, ela estava na Irlanda, ela estava calor lá, agora começou a usar a blusa, conversando com a Cássia ali, falando exatamente a respeito dessa mudança de temperatura. Mostrando que agora na Europa começa o inverno. E esta comunidade celta, nas suas festividades, ela tinha o costume de fazer uma festa nesta época, porque nesta fase diz que o véu entre o mundo espiritual
e o mundo natural, ele fica mais fino, mais tênue, e há a possibilidade dos espíritos passarem do mundo espiritual para o mundo natural e afetar os vivos. Por isso que eles se fantasiavam, acendiam fogueiras e faziam todo ali um malabarismo para espantar os espíritos maus. Conotação espiritual. Mais uma vez eu quero dizer, não estamos aqui entrando nos pormenores, mas estamos vendo uma festa pagã com conotação espiritual, religiosa, para espantar os maus espíritos. Isso foi associado ao cristianismo não necessariamente, mas ao Ocidente aqui, né? E todo mundo festeja, e não há exatamente uma contestação contra isto. E no dia 31, como sabemos, nós temos a reforma, e que é sobejamente esquecida, infelizmente até por nós mesmos cristãos, muitas vezes, né? Então, dia 31 é isto. O ser humano fazendo alguma coisa para evitar que o mundo dos espíritos chegue até nós e interfira na nossa realidade, na nossa vida. No dia 1º, então temos o quê? Dia de Todos os Santos. Esta festa, então, como já falamos, é uma celebração para aqueles santos beatificados, aquelas pessoas que já foram beatificadas pela Igreja Católica, porque muitos santos têm os seus dias, mas nem todos têm os seus dias. E aí então a Igreja Católica estabeleceu um dia para festejar todos os santos. É que nem você pegar um dia e festejar o aniversário de todo mundo da igreja, né? Vamos festejar ali num dia, no meio do ano ali, festeja o aniversário de todo mundo da igreja ali naquele dia, né? E a Igreja Católica fez isso exatamente depois do Halloween. Ou seja, o ser humano fazendo alguma coisa para com os santos que já morreram. E no dia 2, nós temos o quê? Uma celebração para o Dia dos Mortos. Aqueles entes queridos que já faleceram e precisam das nossas orações, daqueles que estão aqui nessa terra, para que eles de alguma forma possam sair do purgatório e então adentrar nas bênçãos celestes eternamente. O que nós temos aqui? Conotações espirituais, intervenção do ser humano no mundo espiritual ou tentativa disso, ou seja, o ser humano fazendo alguma coisa, ou para se livrar dos espíritos maus, ou para celebrar a morte dos santos, ou orando ou rezando para fazer com que aqueles que já morreram possam adentrar aos céus. O que nós temos? O ser humano realizando alguma coisa ou entendendo que pode fazer alguma coisa para encontrar benefícios diante de Deus. E este é o tema. E este é o assunto. E esta é a mentira. E é por isso que Paulo nos fala: acautelai-vos, cuidado, fiquem espertos, não deem brecha. As nossas mentes precisam estar constantemente firmadas na palavra do Senhor, para que estas mentiras não cheguem e de alguma forma possam turvar a nossa fé e o nosso propósito em Cristo Jesus. A palavra do Senhor em Salmo 19 vai dizer: a lei do Senhor é perfeita e dá sabedoria aos simples. A palavra do Senhor é perfeita, a lei do Senhor, é perfeita e dá sabedoria aos simples. Irmãos, a palavra simples, nós já temos falado, mas a palavra símplice não é alguém simples. Não significa exatamente simples. Significa alguém cuja a porta da sua mente está aberta. Então, qualquer coisa que vem, ela recebe. É como uma casa cuja porta está aberta, cujo portão está aberto. Qualquer um pode entrar. Agora, se você tranca, eu acho que eu não posso entrar, o portão está trancado, a porta está trancada.
Então eu não posso entrar. O proprietário está dizendo, só vai entrar quem eu permitir. Mas se o portão da casa está aberto, se a porta da casa está dizendo, entre quem quiser, a porta está aberta. Simples significa isso. Uma pessoa cujo a porta da sua mente está aberta para qualquer ideia, qualquer pensamento que esteja pairando, aí pode chegar, pode vir. Isso é o simples. Mas a lei do Senhor dá sabedoria ao simples para fechar a porta, para dizer, você pode entrar, mas você não pode entrar. Você eu aceito na minha mente, você eu aceito considerar essa ideia, mas você eu não aceito. E o que é que vai nos direcionar a isso? A palavra do Senhor. É por isso que Paulo está dizendo, acautelai-vos. Porque existem cães e maus obreiros. Cães e maus obreiros que vão tentar fazer isto, para que uma falsa circuncisão entre na nossa mente. Isso vai ser feito através de festividades, de comemorações, de coisas inocentes, coisas simples. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver fazer isso. Pode até, considerando aqui, pode até não ter nada a ver com relação a questões espirituais, efetivamente dizendo. Ou que fazendo isso, ou me vestindo de Harry Potter, ou de It a coisa, eu vou invocar demônios e eu vou ser... Talvez não aconteça efetivamente isso. Mas percebam, qual que é o maior problema aqui? Eu estou colocando em minha mente coisas que estão me desviando do verdadeiro foco, que é o quê? Cristo Jesus. Este é o objetivo. E está me desviando do verdadeiro foco, que é a palavra. Portanto, percebam, nós temos aqui, Paulo vai dizer, acautelai-vos dos cães. O que eram os cães naqueles dias? Hoje, cachorro para nós é um bichinho que a gente gosta, né? Eita, nós gostamos de um cachorro. Bichinho é chato, bichinho dá trabalho, mas a gente gosta de um cachorro, né? A gente tem a Kira, eu dou banho nela toda semana. Mentira? Não é verdade. Não é verdade. Eu dou comida para ela toda semana? Não. A Kátia que dá. Mas a gente cuida do bichinho, né? Porque a gente gosta do bichinho. Mas na época de Cristo, nos tempos bíblicos, isso não era verdade. O cão era um animal repulsivo. O cachorro era um animal que não era bem aceito na sociedade. Ainda que a referência, Jó mesmo vai falar que ele tinha um rebanho, que os cães cuidavam do seu rebanho, né? Há referências ali de que pessoas usavam cães já naquela época para cuidar do rebanho, mas ainda assim não era um animal que as pessoas estavam aceitando bem na sua casa. Jesus vai dizer para a mulher sírio-fenícia, eu não posso pegar o pão dos meus filhos e lançar aos cachorrinhos, né? Colocando ela menor do que os cachorrinhos, mostrando a que grau o judeu via o gentio. E claro que Jesus não estava falando isso com relação ao seu sentimento com aquela mulher, mas estava provando a fé daquela mulher, e ela passa no teste, claro, nós conhecemos a história. Mas o fato aqui, irmãos, é que quando ele fala de cães, ele está falando de animais que eram desprezados, animais que eles simplesmente andavam pelas ruas para comer carniça, comer defunto. Lembra de Jezabel, quando foi lançado e caiu, os cães comeram? E os cães comeram ela todinha? Esta era a ideia de cães, um animal desprezível, que andava na rua comendo carniça, e ninguém queria esses animais. Porque ele queria somente fazer aquilo do seu instinto. O cão queria simplesmente satisfazer o seu instinto. E qual é o instinto do cão? Se alimentar. Percebam, Paulo, antes de ir a Jerusalém, antes de partir de Jerusalém, né, em Atos 20 e 29, Atos 20 e 29, Paulo vai dizer o seguinte:
Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Lobos, cães, o instinto é o mesmo. E dentre vós, depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão, ou seja, Paulo está orientando os pastores, os bispos aqui, a cuidarem do rebanho, porque surgirão lobos, cães, que haverão de destroçar o rebanho. E como é que eles farão isso? Qual que é o objetivo do cão? Se alimentar, se satisfazer, dentro do seu instinto. E eu fiz uma separação aqui, entre cães e maus obreiros. Pode ser a mesma coisa? Pode ser. Mas vamos pensar. Qual é o contexto em que Paulo está colocando aqui esses cães? E ele vai conversar com esses irmãos ali, né? Versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Percebam, cuidem dos cães, dos lobos, e para onde vocês devem correr? Para a palavra. Para vos, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. E no versículo 33 ele fala o quê? De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Coisas materiais. Irmãos, os cães, eles não estão torcendo a Bíblia. Os cães, eles não distorcem a palavra. Os cães, eles não adulteram o Evangelho. Ele vai pregar o Evangelho. Ele vai pregar a palavra. A grande questão é por quê? Porque ele quer um grande ministério. Ele vai estudar, ele vai se aperfeiçoar, porque ele quer ter um número de pessoas na sua igreja e que essas pessoas contribuam fielmente e ele seja grande no seu status no meio evangélico. Nem que para isso ele esteja sendo se vestindo como um cordeiro, mas o que ele quer na verdade é angariar fundos para si mesmo, para o seu ministério, para o seu império. E ele efetivamente não tem que falar a mentira. Ele vai pregar. Agora a grande questão é por que ele o faz. É diferente do mau obreiro. O mau obreiro, ele vai pregar para adulterar. A palavra mal, ali no grego, dá a ideia de alguma coisa feia, horrenda, uma maldade no coração. Não apenas para ganhar dinheiro, que são coisas perecíveis, como prata ou ouro, como Pedro vai dizer, que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento, não através de coisas perecíveis, como prata ou ouro. A prata e o ouro não são perecíveis, mas em comparação com o sangue de Cristo Quanto mais esse dinheiro, o vil metal que nós usamos e trabalhamos, e muitas vezes precisamos dele, mas não temos que colocar ele como objetivo final das nossas vidas. Mas isso os cães fazem, porque ele só quer se alimentar de coisas perecíveis, prata e ouro. Enquanto que o mau obreiro, ele torce a palavra. Ele efetivamente, ele vai distorcer o evangelho, ele vai adulterar a verdade para conduzir você à mentira, para conduzir aqueles que o ouvem ao inferno. Este é o objetivo do mau obreiro. Por exemplo, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. 2 de Pedro 2, 1 e 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, maus obreiros, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor. Tem pastores que não vão renegar o soberano Senhor. Há líderes espirituais por aí que não vão renegar a Cristo. Enquanto que os maus obreiros, não precisa de Cristo. Não, Cristo é importante, mas não é tudo.
trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Versículo 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. O que nós temos aqui, irmãos, dois tipos de pessoas. Aqueles que estão trabalhando e pregando o evangelho, mas com o objetivo errado, com o propósito errado, simplesmente de ser grande, e outros cujo objetivo é de efetivamente adulterar o evangelho, dissimuladamente promover heresias. E Paulo vai nos alertar, a palavra do Senhor vai nos alertar a que nós estejamos nos acautelando disso, estejamos tomando cuidado com relação a isto. E isto muitas vezes vai vir fantasiado, mas Halloween é só uma brincadeira de criança, estão só se fantasiando. Essa não é a questão. A questão aqui que está trazendo para nós ideias de que nós podemos nos intrometer no mundo espiritual quando nós não temos capacidade como seres humanos para fazer isso. Estamos orando por mortos ou por santos que já partiram, ainda que sejam santos, mas estão em Cristo. Se são santos realmente, se Deus os escolheu e eles de fato foram chamados à glória, amém, e eles estão lá e não precisamos orar por eles, nem fazer festas por eles. É como se nós vamos fazer uma festa por Spurgeon, não faz sentido. Não é? Vamos celebrar a vida de Hudson Taylor? Não faz sentido. Por quê? Ele está melhor que nós lá. Precisamos orar por nós. A luta está aqui. Não há mais nenhuma luta que eles estão enfrentando lá nos céus. Eles já receberam e já estão vivendo a glória eterna. Eles já estão vivendo tudo pelo que eles pregaram, viver e esperar. Eles já estão. Nós é que precisamos lutar. Ou, muito menos, orar pelos mortos, porque alguns estão no purgatório e precisam da nossa intervenção. E aqui é onde entra esses maus obreiros ou esses cães vão usar a ferramenta chamada falsa circuncisão. E o que é então a falsa circuncisão? Para saber o que é falsa circuncisão, nós precisamos saber o que é a circuncisão. A circuncisão era um ato que Deus estabeleceu para o povo de Israel, né? Uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. A primeira coisa que nós precisamos entender da circuncisão, sem querer entrar também nos pormenores da lei, mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que a circuncisão era um mandamento. Acabou. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A circuncisão era um mandamento. Se nós olharmos para Gênesis capítulo 17, verso 9 e 10, Gênesis 17, verso 9 e 10, disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Mas por que? Não sei. Primeiro ponto que precisamos entender aqui é o quê? Mandamento do Senhor. Acabou. Deus mandou, Deus estabeleceu, cumpre-nos apenas cumprir. Cumpre-nos apenas obedecer. Olhar para esta verdade clara e simplesmente buscar cumprir. Claro, estamos falando aqui do povo de Israel, mas no que diz respeito ao mandamento do Senhor, Ele estabeleceu, a nós devamos apenas cumprir. Portanto, mandamento. E o segundo ponto que eu quero salientar com relação à circuncisão, que era uma aliança com Deus, com o povo, e quando aquele indivíduo era circuncidado, ele estava sendo aceito no povo de Israel, sendo aceito como parte do povo de Deus. É a aliança de Deus com o povo de Israel. E todo aquele que for circuncidado estará, aquela marca está dizendo que pertence ao povo de Israel. Certa vez Moisés e Zípora tiveram um problema ali, porque Moisés esqueceu de circuncidar o seu filho.
Aquela geração que nasceu no deserto, antes de entrar na terra prometida, teve que ser circuncidado. E Josué o fez porque eles precisavam passar por esse processo para dizer, ele também pertence ao povo de Israel. É a aliança de Deus com o povo. O pertencimento do indivíduo ao povo de Deus. É esta aliança. Portanto, em primeiro lugar, com relação à circuncisão, era um mandamento de Deus. E segundo, era uma marca, um sinal de que aquele indivíduo pertencia ao povo de Deus. Gênesis 17, 14, no mesmo texto aqui, agora no verso 14. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Se não for circuncidado, não pertence ao povo, vai ser eliminado, vai ser banido. Estas duas coisas que precisam ser colocadas aqui. Então, esta era a circuncisão para o povo de Israel, para a lei. Cristo veio. Qual era a verdadeira circuncisão agora? Circuncisão do nosso coração. O coração do indivíduo. É por isso que, Paulo vai dizer, nós que somos porque nós é que somos a circuncisão. Ou seja, aqueles que um dia foram alcançados pelo Espírito Santo de Deus, que receberam a Cristo como seu Salvador, não precisa mais realizar qualquer obra da carne para ser aceito na família de Deus, para dizer, eu estou cumprindo os mandamentos do Senhor. No momento em que Jesus Cristo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Este é um mandamento. Esta é uma orientação que Deus está dando para nós. Você quer vir a mim? Ok, vá até meu filho e você estará comigo. Vá até meu filho e eu o reconhecerei como meu filho. Vá até o meu filho que eu enviei, o meu filho unigênito, e morreu na cruz por você. Creia nele, observe a sua obra e confie nesta obra, e então eu o verei como meu filho. É isso que Deus diz. Qualquer outra coisa que nós fizermos diferente disso, Deus não vai aceitar. Há uma falsa circuncisão, uma desobediência a este mandamento. E há uma falsa ideia sobre como entrar na família de Deus, ou como obedecer, ou como fazer parte desta aliança. Estava conversando com alguém essa semana, exatamente sobre isso. Sobre a coisa do ser humano fazer. E é por isso que eu estou entrando nesse assunto, porque tanto Halloween, quanto Dia de Todos os Santos, quanto Finados, são ideias que durante anos foram incutidas nas mentes das pessoas, para que elas façam alguma coisa, ou para se livrar dos espíritos malignos, ou para celebrar a vida de outros que já partiram, ou orar para que outros alcancem as bênçãos celestes, e nós é que temos que fazer, o ser humano é que tem que fazer, quando Cristo já fez. Esta é a falsa circuncisão. Você precisa fazer alguma coisa. E a palavra do Senhor está dizendo, você não precisa fazer nada, porque tudo que você fizer, toda obra que eu realizar, são consideradas como trapo de imundícia. Lucas 16, versículo 19. Estava conversando com alguém essa semana, e isto me chamou a atenção. Exatamente como eu tenho tratando sobre este assunto, e essa pessoa citou esse texto. Ora, Lucas 16, verso 19 em diante. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Percebam os cães mais uma vez aqui. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai: eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Primeira coisa que nós podemos olhar aqui e perceber, esta interação vivos e mortos não existe. Fica claro aqui. Primeira coisa, seja Halloween, seja Todos os Santos, seja finados, não existe essa interação vivos e mortos. A parábola do Senhor Jesus Cristo, do mendigo e Lázaro, mostra isso muito claro. Pelo menos é a minha leitura, né? Claro que me parece que aqui está invertido, é os mortos intercedendo pelos vivos, né? Mas o que o Senhor está dizendo aqui, não tem interação. E eu não sei o que fazem com esse texto de Lucas. Eu não sei o que, acho que rasgaram das páginas das suas Bíblias, né? Mas a coisa mais séria aqui, essa não é o pior, a coisa mais séria é que essa pessoa com a qual eu estava conversando, ela disse: está vendo aqui? Está vendo o quê? O rico, ele não fez o bem, e por isso que ele foi para o inferno. Eu falei: de onde você viu isso aqui? Sim, ele tinha dinheiro, mas não ajudou o pobre, por isso que ele foi para o inferno. E eu perguntei: e o mendigo fez o quê? Para ir para o céu? O fato de ele ser pobre, de ser mendigo, qualifica-o para entrar nos céus? Qual que é a coisa aqui? Qual que é o fator que está condicionando, que está determinando que aquele foi para o céu e o outro não? Percebam, o rico vai dizer o seguinte, versículo 29. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, primeiro ele pede para que Lázaro mande ele, né? E depois, versículo 30, é isso. Mas ele insistindo: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Por que esse homem mandou que Lázaro fosse? Porque com certeza alguém falou para ele, alguém tinha sido enviado a ele. E ele disse não, ele rejeitou. Por isso que ele falando: eu tenho 5 irmãos, manda alguém falar com eles. Porque ele sabia que alguém falou com ele. Este rico sabia que alguém, ele lembrava que alguém foi à sua porta, bateu na sua porta e pregou-lhe a Cristo, pregou-lhe o Evangelho, pregou-lhe a verdade, e ele rejeitou. Por isso que agora ele estava em tormentos lá, sabendo do seu pecado, sabendo da sua culpa e desejando que alguém fosse pregar o Evangelho para os seus irmãos. A questão aqui não é se é rico ou se é pobre, a questão aqui não é se fez ou não boa ação. A coisa aqui é: você ouviu a verdade, você ouviu o Evangelho, ou você buscou fazer com as suas próprias forças aquilo que você achava condizente para a sua entrada nos céus. Não é o que nós fazemos. Mas isto é pregado, isto é falado, isto é disseminado. Eu vou ler aqui, irmãos, com relação a finados, uma história real. Um episódio interessante, isso aqui está falando aqueles que estão para justificar, por exemplo, a festa de Todos os Santos. Um episódio interessante na vida de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da Congregação Redentorista, se refere a uma santa religiosa chamada Irmã Catarina de Santo Agostinho, tem que ser Agostinho, né? Que tinha o bom costume de rezar pelas almas do purgatório, as que ela conhecia e também as desconhecidas. Na cidade onde a religiosa morava, havia uma mulher conhecida pelo seu mau comportamento. O seu nome era Maria.
Quando a mulher morreu, todos pensavam que ela já estivesse condenada, tanto que poucas pessoas compareceram ao seu funeral, mais pelo respeito aos familiares do que para rezar pela alma da falecida. Deve-se acrescentar que nem mesmo a irmã Catarina se preocupou em rezar por ela, porque também acreditava que a falecida Maria já estivesse entre as almas dos condenados. Passaram-se então 4 anos. Um dia, a piedosa religiosa teve a visão de uma alma do purgatório que lhe disse: irmã Catarina, tendes o piedoso hábito de rezar pelos falecidos, nós te agradecemos, não faça exceção e reze também por mim. E quem é você? Lhe perguntou então a religiosa. Sou a pobre Maria, morta, abandonada por todos e depois esquecida. Mas o que você me diz? Você está salva? Sim, eu me salvei graças à intercessão de Nossa Senhora. Percebi que estava morrendo sozinha e indefesa. Então me voltei para ela, dizendo: ó minha rainha, refúgio dos pecadores e das pessoas abandonadas, vede o meu estado de completo abandono e enviai-me logo o vosso auxílio. A Virgem Santíssima ouviu a minha prece e veio em meu socorro, obtendo-me a graça de um arrependimento perfeito, salvando-me do meu leito de morte. Mas a piedade da Divina Mãe não se limitou somente a isto. Quando me encontrei perante o divino juiz, obteve-me a graça junto ao seu Filho divino, reduzindo significativamente o tempo que eu deveria passar no purgatório. Mas como a justiça divina não pode estar em conflito com os seus direitos, agora sofro mais intensamente, mas apenas por um período mais curto para pagar a minha dívida. Agora só preciso de algumas missas da minha intercessão. Logo que forem celebradas, vou me libertar desse sofrimento. Irmã, tende piedade de mim e faça celebrar na minha intenção. Prometo que não cessarei de rezar a Deus e à Virgem Santíssima por ti. E a Catarina de Santo Agostinho então faz uma missa, lembrando da memória dessa senhora, e depois ela tem uma visão de vendo essa senhora indo para os céus. Eu não consigo ver um versículo bíblico aqui, mas é o quê? É a ideia do ser humano fazendo, interferindo no mundo espiritual, descumprindo mandamentos. E não que nós não, a igreja não está também vivendo no mundo espiritual, claro que estamos, mas não nesse sentido. Como foi falado no início, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que nós temos aqui é o seguinte, irmãos: a verdadeira celebração. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 3. Nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e gloriamo-nos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. O confiar na carne é o maior problema do ser humano. Ele confia em si mesmo e ele gosta de ouvir quando alguém diz: vai, você é forte, você pode, você é capaz, reze por aquela pessoa, faça isso para se livrar do mal. Não, esta doutrina não é bíblica. A doutrina bíblica, não que nós não precisemos orar e realizar o nosso trabalho com relação a uma vida de santificação, mas quando estamos falando do mundo espiritual, não tem o que nós devemos fazer, senão confiar em Cristo Jesus. O que é que Paulo vai dizer? Qual é a verdadeira obra que precisamos fazer? Qual é a verdadeira circuncisão que deve ser observada por nós? Senão, adorarmos a Deus em espírito e gloriarmos-nos em Cristo Jesus. Adorarmos a Deus em espírito e gloriarmos-nos em Cristo Jesus. O que é adorar a Deus em espírito? Ora, Jesus estava caminhando e encontrou a mulher samaritana, João capítulo 4, e ela estava conversando com Jesus: nossos pais adoraram nesse monte, e vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Ou seja, ela estava adorando a Deus, ou buscando adorar a Deus, estabelecida em lugares estabelecidos. Jesus diz: não, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E já temos falado isto. O que é adorar a Deus em espírito? Ora, adorar a Deus em espírito é saber que aonde eu estiver, eu posso adorar a Deus, porque Deus é espírito. Pode ser aqui na igreja, pode ser na minha casa, pode ser no banheiro da minha casa, no banheiro da empresa onde eu trabalho, na escola, na rua, no ônibus. Aonde eu estiver, eu posso adorar a Deus, porque Deus é espírito.
E eu tenho essa consciência de que aonde eu estiver, Deus está me vendo, Deus sabe o que eu estou fazendo. E esta é a vida de piedade. A adoração a Deus é uma adoração em piedade. E o que é piedade? É a consciência constante de que Deus está comigo em todo o tempo. Porque Ele é Espírito e eu vou adorá-lo em Espírito. Porque Ele sabe o que eu estou fazendo. Não adianta eu me enganar. Não adianta eu tentar enganar você. Deus sabe o que eu estou fazendo. E esta é a consciência cristã que estamos buscando. Esta é a consciência espiritual que estamos buscando. Adorar a Deus em Espírito. E adorar a Deus em verdade é adorar a Deus na palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É isso que estamos buscando. Eu tenho aqui uma história de uma senhora muito devota, com certeza. Tenho aqui uma história de uma senhora que era zelosa por aquilo que fazia, com certeza, assim como Paulo era. Estava correto? Toda essa história não tem um versículo bíblico. Busque, pesquise sobre, por exemplo, finados. O porquê que é celebrado. Não tem um versículo bíblico para sustentar. Vão torcer textos bíblicos, como cães ou maus obreiros. Para ganhar, para ter, para conquistar, para angariar, para manipular. Adorar a Deus em espírito. Nós é que somos a circuncisão, porque adoramos a Deus em espírito e em verdade. Nós que nos gloriamos em Cristo Jesus. A palavra gloriar-se aqui dá a ideia de alegrar-se. Nós que nos alegramos em Cristo. Por que nos alegramos em Cristo? Lembram? Halloween? Eu preciso fazer alguma coisa para que os espíritos maus não me ataquem. Não ataquem a mim e a minha família. Precisamos orar pelos santos que já morreram. Por todos. Precisamos agradecer, celebrar. Ou precisamos orar por aqueles entes queridos que faleceram, por aquelas pessoas, até as pessoas más, para que Deus tenha misericórdia das almas deles. Isso faz sentido? Não. Porque está trazendo para nós um trabalho que nós não temos que fazer. E para que nós confiemos na carne. E a palavra do Senhor está dizendo, e não confiamos na carne, confiamos em Cristo. Ora, se eu tenho a Cristo, e o testemunho é este, aquele que tem a vida, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Voltando um pouco, aquela pessoa que falou comigo, a parábola do rico e Lázaro, por que ela pensou exatamente que a pessoa, Lázaro foi para os céus e o rico foi para o inferno, porque o rico não fez aquela bondade, não realizou um ato de bondade. Por que a cabeça dela, a mente dela foi para esse lado? Porque isso é humano, isso é instintivo. E nós precisamos cuidar com isso. É instintivo. Eu, particularmente, nunca tinha pensado nisso. Que o rico foi para o inferno porque ele não deu comida para Lázaro. Talvez é porque nós nos acostumamos a ouvir e nós nos condicionamos a uma certa ideia. Mas quem está condicionado às boas obras vai olhar qualquer texto e vai pensar exatamente nisso. Vai ser condicionado a esta direção. Agora, não é de forma natural que pensamos. Precisamos entender que o discernimento ele deve ser espiritual. Esta luta contra o meu desejo de fazer, ela é intensa, ela é constante. E percebam, Paulo vai dizer, a palavra do Senhor vai nos mostrar, em Romanos capítulo 8, que diremos, pois, à vista destas coisas, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele vai falando, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É Cristo. Não tem intercessão por ninguém, não tem o que eu preciso fazer aqui para impedir que os demônios, que os espíritos maus me ataquem. Porque nada nos separará do amor de Cristo. Será tribulação, angústia, perseguição, verso 35, ou fome, ou nudez, ou perigo, espada? Nada. Nem altura, verso 39, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Vamos voltar ao 38, né? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que é que faz-me celebrar, regozijar, me alegrar? Pelo fato de que eu não preciso fazer nada para que os demônios me ataquem. A certeza de que meu coração está em Cristo e que Cristo reina em minha vida. Não tem Halloween, não tem fantasia, não tem fogueira, não tem dancinha, não precisa fazer isso. Apenas esteja em Cristo e você terá certeza de que nada vai te atacar. 1 de João, capítulo 5. 1 de João 5. Verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Se você tem a Cristo como Salvador, fique certo, o maligno não lhe toca. Pode persuadir para alguma coisa, pode te oprimir, claro que sim, vivemos uma luta constante, mas você pertence a Cristo. Sabe por quê? Porque é em Cristo que nós confiamos, não efetivamente no que nós fazemos. Não precisamos orar pelos mortos. Sabe por quê? Como já falamos, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Porque em Cristo a morte já foi conquistada. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte? 1 Coríntios capítulo 15, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Versículo 57 de 1 Coríntios 15. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se eu entender que eu posso orar por alguém para interceder por ele, para que ele saia do purgatório e receba a vida eterna, eu estou desprezando a obra de Cristo, porque foi Cristo quem venceu a morte. E isto, pessoalmente, cada um precisa chegar-se a Cristo, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Não tem o que nós precisamos, não tem nada mais para fazer além disto. Entregue sua vida a Cristo Jesus e liberte-se de todo medo. Creia que Deus é um Deus soberano, Ele é Espírito, e Ele está em todos os lugares, Ele tem o controle de todas as coisas. Quando vivemos nesta fantasia mundana, nós ainda estamos presos a velhas correntes que nos prendem e nos impedem de confiarmos e dependermos única e exclusivamente de Cristo Jesus. Estamos dando ouvidos a cães e maus obreiros, que estão disseminando heresias e mentiras, e estamos crendo. Eu sei que nós não cremos, mas se há alguém em nosso meio que ainda se prende nessas coisas, a palavra do Senhor diz: acautelai-vos, cuidado, foge disto, não permita isto, porque Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado, e a nossa vida, o meu coração, a sua vida, o seu coração, a sua alma está segura em Cristo, se você já o recebeu como Senhor da sua vida. Se não, faça isso hoje, receba Cristo, busque a Ele, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e descanse nele. E ore enquanto em vida pelos seus familiares, porque eles precisam tomar uma decisão. Pelos seus familiares, por aqueles que você ama. E muitas pessoas, irmãos, infelizmente, estão no meio da igreja, estão no seio da igreja, mas ainda não tiveram um encontro com Cristo, ainda não tiveram um encontro com o Evangelho de Cristo. Estão presos nos seus medos, ouvindo todas essas mentiras, inverdades, todas essas fantasias que Satanás
coloca nos seus corações e nos seus ouvidos para crerem. Mas Cristo é a nossa vitória. Confiemos nele. Celebremos a verdadeira festa, não com os asmos da maldade e da mentira, mas sim Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Ele foi imolado, ele morreu por mim, morreu por você, morreu pela igreja, para que nós pudéssemos hoje viver em paz, certos de que no nosso destino, a nossa esperança está em Cristo e um dia estaremos com Cristo nos céus. Se você já crê nisso, amém. Se você não crê, tome uma decisão ao lado de Cristo nessa noite. 3 dias, 31, dia 1º e dia 2. 3 dias, onde mentiras são lançadas. E quantos jovens, quantos adolescentes, quantas famílias hoje estão no cemitério orando pelos seus familiares, pensando que se eles fizerem alguma coisa, desprezando a obra de Cristo, se eles fizerem alguma coisa, Deus haverá de ouvir. Não vai fazer isso, porque isso não é bíblico. Mas quantas pessoas estão hoje iludidas nesta mentira, desprezando a obra de Cristo, achando que eles fazendo alguma coisa vai resolver a vida daqueles que já partiram, quando isso não é verdade, desprezando a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Não estamos aqui para julgar, mas estamos aqui para perceber o que está errado e de alguma forma orar para que essas pessoas possam voltar à sensatez. E aqueles que estão com você, que fazem parte do seu convívio social, ore por eles, pregue-lhe o Evangelho, faça a sua parte, para que um dia eles venham e convertam-se ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar, e com essa oração estaremos encerrando o culto desta noite, ou desta manhã. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado a Deus pela Tua palavra. Dá-nos a Tua graça, Senhor, para compreendê-la cada vez mais e melhor. E livrarmos-nos, ó Deus, cada um de nós, desse desejo, desse instinto que temos muitas vezes de realizar a Tua obra com a nossa própria carne. Ó Senhor, perdoa-nos, para que possamos confiar tão somente no Senhor. Mesmo aquela tarefa mais difícil, ou aquilo que nós julgamos mais fácil, que tudo seja colocado em Tuas mãos. Sabemos, ó Deus, que o coração do homem, os nossos corações é mau, mas precisamos confiar em Ti e depender do Senhor a todo tempo. E aquela alma que precisa do Senhor, que precisa de conversão, nós sabemos que o Senhor pode, se o Senhor quiser fazer, o Senhor pode converter, o Senhor pode trazê-la à vida. Por isso nós oramos e pedimos a Tua graça, para que o Senhor esteja nos abençoando, esteja de fato, ó Deus, dando-nos o desejo cada vez maior de falar a Tua palavra, mas também de vivê-la no sentido de dependermos única e exclusivamente do Senhor, para que sejamos luzes, para que possamos aqui, ó Deus, sermos testemunhas do Evangelho de Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, oramos pelo tempo que vem a seguir, a nossa comunhão, nosso tempo aqui, o almoço que vamos ter, abençoe o alimento que ali está, para que faça bem aos nossos corpos e possamos ter um bom tempo de conversa, de edificação mútua e também, ó Pai, de glorificarmos o Teu nome enquanto aqui estivermos. E no restante do dia esteja nos dirigindo e nos orientando em todas as coisas. Nós oramos, pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, nosso culto está encerrado, que Deus nos abençoe.